tem que... Som. Ei, glória a Deus. No. Não, essa música não. Dá pra tocar, mas não é dele. Não é boa essa deixa. O preto. Sei. Glória a Deus. Sei. Paz, igreja. Vou começar o culto. Você que está com a sua Bíblia, abra em Romanos 10:10, por favor. Amém? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Faz já um tempo já que o Senhor falou comigo desse versículo, nessa parte B. E com a boca faz a confissão para a salvação. Que com a confissão que o Senhor coloca na vida da gente, há mudanças de atitude, como foi lá com o rei Ezequias. Ele se arrependeu e ele confessou. E teve ali mudança. O Senhor tem mudança. Se nós confessarmos nossos pecados, todos os dias nós temos algo para confessar ao Senhor. Então, que nós possamos colocar isso diante do Senhor essa noite, todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, por mais essa noite de culto, Pai, aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Pai. Ah, Senhor, não há outro lugar a estar, Senhor, a não estar na Tua presença, Senhor. Quão maravilhoso, Senhor, está contigo, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos, Senhor, confessar a Ti, Senhor, todas as nossas iniquidades, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, alcançar cada um aqui, mostrando, Senhor, o meu oculto, Senhor, e o oculto de cada um, Senhor. E que haja mudança, Senhor, como houve, Senhor, lá com o rei Ezequias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor Deus, se há morte, Senhor, que venha haver vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que venha haver restituição, Senhor, nas vidas, em nome de Jesus, Pai. Em cada um que está aqui, Pai. Abençoa os louvores, Senhor, abençoa o pregador dessa noite, em nome de Jesus, e cada irmão que está aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu ia pedir um favor, eu acabei esquecendo. Mas eu vou pedir aqui mesmo, não tem problema. Se por um acaso você está conectado na rede da igreja, ontem deu muito conflito, cortou muito e também quadriculou a imagem. Por favor, olhe o seu celular. Se você está conectado na rede da igreja, tire agora, por favor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sobe aqui para nós aqui, por favor. Vamos lá? As mais fáceis. Exaltado o Rei, exaltado no céu, eu louvo a
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Para sempre. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Glória a Deus, aleluia. Qual que é? Som. Todo tempo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, ó minha alma. Alegrar-se ao Senhor, ó minha alma. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se ao Senhor, ó minha alma. Alegrar-se ao Senhor, ó minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a una exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a una exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Diga! Levante suas mãos, diga! Seu glorioso Mais uma vez, bem forte! Seu glorioso nome. Glória.
Glória! Aleluia! 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 Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Sobre o trono estás, sempre a reinar. Tu és Deus em paz. Ontem, hoje, em bons tempos e maus. Sobre o trono estás, tu és Deus em paz. Imutável, inabalável, incontrolável, tu és, ó Deus, imutável, inabalável, incontrolável, tu és, ó Deus, tu és Deus em paz.
Aleluia. Aleluia. Vamos nessa. Que foi morto, santo, santo ele é, ao que se assenta sobre o trono, novo canto erguerei. Digno é Cordeiro, santo, santo ele é, ao que se assenta sobre o trono, novo canto erguerei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvando ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido em Cores, em sons e luzes, sons de trovões, intensos brilhos, louvores, glória e força, honra, poder serão a ti, eterno e sábio Rei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. com a Criação eu canto, louvando ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Admirado, assombrado, ao teu santo nome eu vim. admirado, assombrado, ao teu santo nome eu vim. Jesus, poder de vida, sopro e água viva, que mistério é o nome dele.
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto, louvando ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. A criação eu canto, louvando ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tem que ficar aqui em cima. Cezinha. Ore, 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 ore. Feche os olhos. Feche os olhos. Ore, ore, ore. Fale com Deus. Às vezes a gente fica assistindo muito as coisas. E nós já temos experiência suficiente. Nós já sabemos que não temos que assistir, porque nós estamos na presença do Rei. Aleluia. Aleluia. Shakatarabalabalabalabalas. Se precisar de lugar aqui, ó, eu peço que os músicos sentem em cima do palco para... Vai liberando, vai liberando. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Tu és santo, Tu és santo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ora, 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 irmão. Ora, 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 ora. Pode falar, pode falar. Aleluia. 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 Há uma revelação que o anjo do Senhor, ele passou sobre a igreja e derramou azeite sobre a vida de cada um. Derramou azeite sobre a vida de cada um. Receba, receba a sua porção em nome de Jesus. Oh, aleluia. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Shakatarabalabalabalabalas. Canta. Oh. Meu irmão,
É igual o testemunho do pastor de Crã, ele não viu nada quando falaram para ele que o anjo estava lá com ele. Ele não viu nada, mas ele creu. Às vezes, você deixa de receber coisas porque você não crê. A gente fala, o anjo, Deus está falando. E sabe o que acontece? Essas coisas estão tão normal no meio do povo de Deus que o pessoal fala, não é assim não, receba, meu irmão. O anjo do Senhor veio dos céus para derramar unção. Eu quero te dizer, meu irmão, que a unção é que prospera a vida do homem. Você pode ter vários estudos, você pode ter uma grande empresa, você pode ter muitas coisas na sua vida que são dignas do trabalho. Mas eu quero te dizer, nesse pouquinho de tempo que eu estou com Deus, pouquinho, ó, tem uma cadeira aqui, ó, livre, se alguém quiser vir para dentro, fica à vontade. Eu prefiro por conta do frio, se precisar usar, pode usar, mas tem uma cadeira ali. Esse pouquinho de tempo que eu caminho com Deus, eu vi que a unção é a que faz a diferença. A unção, Mike, a unção despedaça o jugo, a unção abre portas, a unção transforma, a unção ensina. A unção, ela transforma um ser humano, transforma o coração de alguém de uma forma sobrenatural. E essa unção está aqui. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Tudo bem aí? E aí, Du? Estou feliz porque desde que nós reabrimos a igreja e tivemos essas medidas, todo culto que eu venho, eu nunca vi o pessoal lá fora, ó. Sempre que eu venho, o pessoal resolve não vir. Eu falei, eu acho que é comigo, é pessoal, né, mano? Mas eu fui liberto hoje, ó, Irene. Glória a Deus, estou feliz demais, porque eu não sei vocês, mas eu espero o dia, eu fico desesperado esperando esse dia para chegar na casa de Deus. Eu fico ansioso em casa, eu não sei vocês, mas eu fico ansioso, eu fico lá em casa lá no sábado desesperado. Mas está sendo bom para mim, Deus está me ensinando algumas coisinhas. E para quê? Na boa, a gente não pode se falar muito, a gente não pode se abraçar. Desculpa, mas eu tô com saudade de outras coisas ainda com vocês, irmãos. Mas não é para vê-los, mas é para sentir o anjo do Senhor vindo derramar unção sobre nós. É para vir dar o culto que Deus quer que nós possamos dar a Ele. Então, em nome de Jesus Cristo, meu irmão, eu percebo, eu não posso ver seu rosto. Eu não posso ver seu rosto assim, ó. Mas eu posso ver seu zoinho. E você fica olhando, as pessoas ficam assistindo muito, ó. Quando você está na presença de Deus, meu irmão, já é Elvis. Hein? Aleluia. 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 Shakatarabalabalabalabalabala. Essa semana eu comecei a estudar a palavra do Senhor, porque eu falei para Deus que eu queria estudar. Toda vez, já faz um tempo aí que eu estou entrando no mistério, eu sei que a gente vai melhorando, né? Tudo na vida, quando a gente começa, o começo é muito difícil. E eu comecei a querer estudar o que eu vou pregar. Estudar. E eu às vezes vejo, depois eu falo, puxa, não citei isso, confundi esse nome, mas beleza. Não me importo muito porque eu não entendo que estou ferindo, falando bobagem, enfim. E essa semana eu vim estudando algo que o Senhor soprou no meu coração. E ontem o pastor Evandro, ele pincelou em algumas coisas que eu já estava sentindo. E eu terminei a minha ministração ontem, digitalizei tudo. Quando a Lígia saiu para ir para o culto, ela saiu de casa, era 4h40, se eu não estou enganado. E eu falei, agora é a hora. As crianças estavam meio abaleadas ali, se dorme, não dorme. Dei um leitinho para um chazinho para outro. E falei, agora eu vou. E aí eu digitalizo aqui as coisas. E aí vou para o culto, né? Todo da hora, vendo os louvor, dançando em casa, né? Vendo o Alex falar, não abraça não, irmão, não abraça não, né? Louco, lá em casa eu abraçando, jogando pra cima, né? Ninguém abraçou? Na verdade, você é difícil abraçar até quando pode, Alex. Entendeu? Então, e aí depois vem a pregação, o pastor começa a falar, dá um susto, não dá um susto quando fala, vamos falar de pecado, né? Ai meu Deus, será que Deus revelou? Você não fica assim? Deus revelou?
Eu sou de uma época, irmão, eu sou de uma época que o pastor batia nas minhas costas com a Bíblia e falava assim, larga a pornografia. Ah, se fizer isso hoje. Eu sou dessa época. Hein, Amanda? O pastor pegava a Bíblia e falava assim, ó, para minhas costas. Tipo, tava indo embora já, ô Zaninha. Todo feliz, ufa, passei o culto ileso. Vinha o pastor na escada assim, ó, não vou falar qual pastor é, mas não é pastor de crã, jamais, né? Imagina o pastor de crã fazendo isso. Larga a pornografia, menino. E eu falava assim, mano, agora eu dou um box nele. Agora eu vou revidar, velho. Agora mordi o beiço, mordi a língua, que eu faço isso até hoje. E eu falava, vou largar mesmo. E eu consegui largar. E aí ontem eu vi o pastor falando, começou a falar sobre essas coisas. Eu falei, meu Deus. Porque aquele que fala que não tem pecado se faz mentiroso, né? E ele foi falando sobre reflexões, falou sobre a vida do pastor Shikran, que veio aqui e falou que tinha que fazer uma reciclagem. E ele foi falando muitas coisas, sobretudo guarda o vosso coração. Ó, eu assisto. Eu sei que uns aqui não assistem, mas eu assisto todas. Quando você não vir no culto, irmão, ou quando você estiver trabalhando, assista o culto depois. Você tem tempo. Assista. Muitas pessoas estão pedindo para a gente continuar filmando depois. Nós não vamos continuar. Porque senão nós ficamos folgados e alguns não vão querer vir no culto e ninguém vai assistir depois. O Rafa põe no YouTube, lá tem 3 visualizações, 3, 4. Tá dado o recado. Assista, acompanhe as mensagens que Deus tem te dado. E essa semana Deus vem falando muito forte comigo sobre o poder da fala, o poder da voz de Deus. O poder que a fala de Cristo tem em nossas vidas. A voz do Senhor, ela é inconfundível. Ó a gente chegando. A voz do Senhor é inconfundível. Ó, tem um lugar aqui, Ju. A voz do Senhor é inconfundível. Assim tem que ser para todo cristão. Diga amém. Meu irmão, se você é cristão é porque você é filho de Deus, porque você é cristinho, e você tem o próprio Deus na tua vida. A voz do teu pai tem que ser inconfundível para a tua vida. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel comigo. E o Senhor veio falando sobre a voz. A minha voz é poderosa, Rafael. A minha voz é poderosa, Rafael. Rafael, a minha voz é inconfundível. A minha voz é uma voz, ela não é só doce, ela não é só branda, ela não é só charmosa. A minha voz é dura, a minha voz, ela vai lá no profundo. A minha voz é uma voz que ela tem todos os modos de voz. 1 Samuel capítulo 3, a voz do Senhor é poderosa, meu irmão. Eu não vou conseguir ministrar em meia hora. O louvor dá aí uns 30 minutos. Eu vejo em casa 30, ontem deu 39. Eu não consigo, cara. Mas 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3 fala assim, ó. Deus fala com Samuel numa visão, né? O título. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado em um lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos os olhos já cansavam, escureceram-se, a ponto de não poder ver. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel.
pela terceira vez. E ele levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem o chamava. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e o chamou outra vez: Samuel, Samuel, Samuel. Este respondeu: fala-te, porque o teu servo te ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer coisas em Israel, ao qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Até aqui tá bom. Feche seus olhos. Tô suando aqui, meu irmão. Não sei você. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Fala, Jesus. Fala ao teu povo. Pai, a tua voz, ela é inconfundível para nós. Pai, a tua voz, ela tem que ser inconfundível para nós. Em nome de Jesus Cristo, de mim mesmo, da minha voz, Pai, eu não tenho nada a oferecer a este povo, mas eu levanto as minhas mãos e peço que cada um ouça a voz de Deus, e ouça o que Deus tem para cada um de nós. Agora, toda perturbação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, todo ato espiritual que interrompe os meus irmãos de ouvir-te, todo ato espiritual, Senhor, toda briga espiritual que interrompe os meus irmãos de entenderem a mensagem, que caia por terra nessa hora. Eu agora, como pastor desta igreja, Senhor, eu oro, levanto as minhas mãos e peço que os anjos do Senhor, Pai, acampe ao redor. O Senhor já está assim, mas eu peço que cubra os teus filhos, cubra a mente dos teus filhos, Pai, para que eles possam ouvir, entender e compreender, em nome de Jesus, amém? Amém, você de casa? Glória a Deus. Eu quero começar dizendo que aqui o Senhor, Ele insistiu em falar com o jovem Samuel, na época. Na época, Samuel estava ali na escola, vamos dizer assim. Samuel caminhava com o profeta, com o homem de Deus. Eu começo a me lembrar do início da minha conversão. Os tempos hoje de igreja, os tempos hoje de ministérios mudaram muito. Para mim não falar outras coisas, mas mudaram muito. Na minha época, as ovelhas queriam andar com o pastor grudado 24 horas. E quando eu chego na igreja, como Samuel, um menino, eu olhei um pastor um dia pregando, e eu falei assim: meu Deus, um dia eu queria passar só um dia inteiro com esse homem. Então, quando você me vê falando muitas dessas coisas de passar um dia com o pastor, ser amigo do pastor, caminhar com o pastor, é porque antes de eu ser crente, antes de eu me converter, eu já ansiava essas coisas. Primeiro porque eu tinha curiosidade. Primeiro porque eu achava que esses caras eram tipo super-homens. Eu achava que eles eram diferentes. Eu achava que eles comiam diferente. Eu achava que eles iam no banheiro diferente. Eu achava que eles não eram como nós. E eu começo a vir à igreja, começo a ver alguns homens de Deus. E eu lembro que um dia eu fui para a igreja lá na Rua Aparecida. E eu falei assim: um dia eu quero ficar na casa desse cara, Pastor Fábio Moreira, vulgo Bruce Willis. Que saudade. Vai que um dia você está passando aí pelo Zap e você vê eu falando de você, pelo Zap não, pelo Face. E eu mesmo, pastor. E eu lembro que no meio do culto, o cara aponta o dedo para mim, Amanda. E ele falou assim: menino, vai falar com seu pai e com a sua mãe que eu quero te levar para ficar uma semana comigo. Eu falei: mano, essas coisas, isso é de se espantar. Eu fiquei amedrontado. Eu não sei se meu pai lembra disso, mas eu lembro que eu trabalhava na oficina. E, mas na época ainda mais enrolava do que trabalhava. E eu fui falar: deixa eu passar uma semana. E eu lembro que nós não tínhamos grana, a época era curta, difícil, mas levei algum trocadinho ainda. Eu lembro que aquele homem me colocou dentro da casa dele, recém-casado. E começou a me ensinar muitas coisas. Muitas coisas. Eu lembro que o relógio não dava 8 horas da manhã, Elaine, e eu tinha um quartinho lá só para mim, um colchãozinho no chão. Ele batia na porta do quarto e ele falava: acorda, menino, acorda.
acorda e vai ler a Bíblia, para de dormir. Tá pensando o quê? Que veio aqui para ficar vagando aí? E eu ia ter que ler a Bíblia. E depois ele batia na porta e falava, e aí, você leu o quê? E eu tinha que falar o que li. Aí ele falava, agora vai escovar os dentes, vamos tomar café. E nós tomava café, Carol. E eu achava que depois nós íamos, né, ficar ali na resenha, entendendo qual é as coisas. E ele falava, agora nós vamos orar. E eu falava, então vamos orar, porque tudo é novo. E aquele homem orava 1 hora em línguas e 1 hora em português. Porque ele é brasileiro, né? Então ele não ia orar em chinês. Ainda bem, né? E eu falava, meu Deus, meu sonho virou pesadelo. Várias vezes eu dormia no sofá, fingindo que estava orando. Mas como esse homem, jovem Samuel, não sabia que era o próprio Deus o chamando. Mas ali o Eli, entendendo que era Deus, falou, diga ao Senhor, eis-me aqui. Essa noite eu quero falar que quando você caminha com Deus, quando você caminha com homens de Deus, esses homens de Deus vão te entender os mistérios, vão te ensinar os mistérios de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, eu não tenho pretensão nenhuma de que você viva a sua vida como eu vivo a minha, ou que você seja como eu. Chega, nos dias de hoje, eu reconheço que essas coisas não existem mais. Mas quando eu me converti, eu era o tipo do cara que, quando eu vi os homens de Deus chegando, eu corria até o carro para descarregar a bagagem deles. Porque eu sabia que, mais do que bagagem, aqueles homens traziam princípios de Deus para a minha vida. E eu sabia que era o próprio Deus, Amanda, usando a boca do servo. Mas hoje essas coisas se corromperam, se acabaram. Mas glória a Deus que Deus não mudou. E Ele continua falando. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aqui a Bíblia fala que Deus insistiu 4 vezes. Sabe o que eu entendo, meu irmão? 4 vezes Deus chamou. Até Samuel entender que era ele que estava chamando, não Eli. Não o homem, não o Senhor. Não o pastor, mas Deus, o próprio Senhor dos Senhores. Quando enfim você consegue ouvir a voz de Deus, é para algo. Quando você enfim consegue por algum meio ouvir a voz de Deus, tem um porquê. Deus não quer simplesmente que seja um monólogo, mais ou menos assim, né? Ele fala e você escuta. Deus quer um diálogo. Eu vi isso em algum lugar, falei, um dia eu vou usar. Deus quer ter um diálogo contigo. E uma das coisas que você precisa entender quando ouvir a voz de Deus, é para que você responda, fala Senhor, eis-me aqui. E quando você diz ao Senhor, fala Senhor, eis-me aqui, é para que você seja submisso ao comando da voz do teu Deus. Sabe por quê? Naqueles dias, era raro visões. A Bíblia começa falando assim, na sua fala ou não? Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Nos dias que eu me converti, a palavra do Senhor não era rara. Ontem, quando o pastor começou a pregar, eu me lembrei do meu início. Vamos falar sobre o pecado. Você não começou assim? Falei, eita Deus. Eu lembro que eu ia nas missões lá que tinha em São Paulo, e eu ficava escondido atrás do pilar. Eu lembro que eu não gostava. Hoje eu sento na frente, eu sentava no fundo. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que quando Deus quer falar com o homem, com a mulher, com a criança, com o bebê no ventre, Ele fala. Ninguém tem poder para segurar a voz de Deus. E nesses dias, 3 meses que nós estamos nos habituando. Se você, meu irmão, está vivendo a normalidade, você é o anormal da situação. Porque nós não estamos vivendo o normal. 3 meses, vamos pôr assim? 18 de março, 18 de abril, 18 de maio, 18 de junho. Nós estamos no dia 14. Posso arredondar? Vocês não vão ligar? 3 meses. Deus tem falado e te chamado. A voz do Senhor tem que ser inconfundível na minha e na tua vida. Mas eu vejo algumas pessoas, alguns irmãos, alguns seres humanos, que não entendem que é Deus chamando, falando.
Samuel não conhecia o Senhor, como depois nós vamos ver a história de Samuel. Samuel ainda não tinha experiências com Deus, como depois nós vemos mais para frente, o tanto de experiência que Samuel teve. A grande questão é que aqui ninguém está se convertendo. A grande questão é que aqui, essa noite, ou se de repente você está me vendo e você também não tem experiências com Deus, fique tranquilo, que serve para nós e serve para você. Mas Samuel entendeu uma coisa, desde pequenininho, Carol. Fala, Senhor. Desde pequenininho. Eli falou, ó, quando eu te chamar de novo, diga eis-me aqui. Mais do que eis-me aqui, Samuel falou, fala, Senhor. Fala. Fala. Uma das frases mais usadas pelos homens de Deus, quando você vai ler a Bíblia sobre Abraão, quando Deus chama Abraão para a entrega do Isaac, fala, Senhor, eis-me aqui. Quando Deus chama Moisés ao monte, à sarça, fala, Senhor, eis-me aqui. Uma das frases mais usadas pelos homens de Deus é, fala, Senhor, eis-me aqui. E aquele menino desde pequeno, meu irmão, minha irmã Guilherme, se o Caleb estiver me vendo, eu já falei isso para ele, fala, Deus. E quando você fala para Deus, fala, eis-me aqui, meu irmão, uma responsabilidade nessa frase que sai dos seus lábios. Espero que você a cumpra, porque quando Deus fala com alguém, Ele quer ser respondido. Ou tem alguém aqui nesse salão que gosta de falar com uma pessoa e ela não responder? Vamos começar por uma coisa que deixa todo mundo doido, mas todo mundo faz. Eu vou te provar. Quando você manda mensagem para as pessoas e elas não te respondem, você fica doido. Você encosta do lado e fala, o Mike não me responde. Você encosta do lado e fala, a Carol não me responde, só depois de 3 dias. Você... Não é assim? Mas eu quero te dizer que você não é diferente. Eu não sou diferente. Porque às vezes nós não respondemos. Mania de quando o celular vibra, César. Você vê a mensagem no meio do que você está fazendo. Aí chega o atendente, chega o gerente, Deixa eu segurar aqui. Ou quando você chama amor, não responde. Aí depois de 5 minutos, imagina a 5ª vez você falando amor, e aí o seu amor fala, oi, você agora não precisa mais. É ou não é? Mas a Bíblia fala que Deus insistiu com Samuel, porque Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Você está aqui essa noite? Deixa eu ver se você está aqui mesmo, ou se não é uma... Como é o nome lá que o Tony Stark fez? Holograma. Será que não é holograma? Mexe aí, mexe aí. Hã? Ou você está meio estátua? Hã? Eu posso cobrar que você se mexa, que você levante a mão, que você dê glória a Deus, que você sacuda o pó. Porque quando eu estou aí, eu faço tudo isso. Essa noite Deus está te chamando. E o que eu espero, e Deus espera de você, é que você fala, Deus, eis-me aqui. Aleluia. Às vezes você está aí falando assim, ó. Deus não fala comigo, pastor, você me desculpa. Desculpa, mas Deus não fala comigo. Ou você está aí falando assim, Deus, por favor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso saber o que você quer de mim. Eu preciso saber que você diga o que eu faça nessa situação. Se eu compro o verde, se eu compro o amarelo. Se eu respondo sim, se eu respondo não. Quantas coisas na nossa vida, no dia a dia, que nós ficamos num beco sem saída e não sabemos o que fazer. Se você não se encontra assim, parabéns. Mas eu quero te dizer que quantas vezes na minha vida, em quantas situações eu digo para alguém que vou, e depois tenho que ligar e falar, me perdoa, eu não vou mais. Porque muitas vezes nós falamos a resposta da emoção, do coração, do sentimento, da razão, da vontade. E de repente eu entro na minha casa e Deus começa a falar. E Deus insiste em falar. E de repente eu tenho que desmarcar aquilo que eu dei a minha palavra queria. Porque quando eu falo, eis-me aqui a Deus, meu irmão, eu tenho uma obrigação para com Deus. De
de ouvir e me submeter àquilo que Deus fala comigo e contigo. Os dias estão difíceis, Aninha. Alessandra do céu, as coisas estão tão terríveis. Ouvir a voz de Deus, então, é coisa de maluco. Dizer que Deus falou para mim não casar, não namorar, não comprar, não vender, não ir, não vir. Meu Deus! Mas eu quero te dizer que as coisas não mudaram. Se naqueles dias estava raro a palavra de Deus, raro a voz de Deus, raro a palavra do Senhor, era muito rara. Eu quero te dizer que nos dias de hoje está rara ou raro. Eu não sou bom de português, então você entende aí. É raro ver a pessoa que diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Fala, Senhor, o que tu queres de mim? Raro. Há aqueles que não a ouvem, por falta de experiência. Por isso Deus deixou pastores, mestres, apóstolos, evangelistas para a edificação do corpo. E isso é outra coisa rara também. Porque hoje as redes sociais ensinam que ninguém precisa de pastor, ou de alguém ensinando. E eu volto a dizer, não tenho prazer pessoal nenhum em ensinar, em aconselhar. Porque é difícil demais, gente. Eu não consigo resolver nem minhas coisas. Mas o problema, na maioria das vezes, é que Deus já falou comigo e contigo. Já falou. E nós continuamos orando assim: fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. E Deus já falou, Deus já ministrou, já veio a palavra, já veio a revelação, já veio o estudo, já veio a pregação. E nós continuamos orando: fala comigo. Eis-me aqui. Deus insiste e manda a pregação. E aquele que pregou quinta, vem outro sábado e ministra a mesma coisa. E lá na pregação, de não sei de onde, de outra cidade, vem a mensagem, é a mesma coisa. E Deus continua falando, Deus dá os seus meios, Deus não desiste. Deus não deixa ninguém sem ouvir a tua voz. Mas tem um problema. Na maioria das vezes, meu irmão, Deus já falou. E nós já ouvimos. Mas por termos decidido em nosso coração o oposto daquilo que Deus falou, nós continuamos orando. Às vezes inconscientemente, às vezes não. Quem sou eu para julgar? Só você sabe. Às vezes não acabamos nem reconhecendo a voz de Deus. Sai, Satanás. Deus fala assim: oferta na vida do irmão. Esse mês sobrou R$300. Aí Deus fala assim: oferta na vida do irmão. Compra não sei o que e leva lá. Sai, Satanás. Arreda-te. Estou na bênção, dou meu dízimo, minha oferta. Quantas vezes nós repreendemos a voz de Deus em nossas vidas? Não compra. Perdoa, libera. Vai lá, abraça. Vai lá, chega junto. Você não, a pessoa não fala comigo. E Deus está falando: vai lá. Quantas palavras, quantas ministrações Deus já falou, Deus já ministrou, Deus já falou, e a gente não reconhece a voz do Senhor. O pastor Evandro falou algo ontem sobre isso. Sobre a gente se livrar da soberba que há no nosso coração. Meu irmão, nem sempre você vai estar dormindo e vai ouvir Eduardo. Não é Eduardo, né? Mas não vou falar. Difícil, Duzinho. Nem sempre é assim. Mas é num plano de leitura, é na sua ministração diária, é num versículo que chega lá no grupo da igreja. Vocês lê? Não precisa me responder. Vou falar igual o pastor de Crã falou. Se você lê, faz sinal de fumaça. Só põe um joia. Porque eu sei que Deus tem falado. Eu escrevo aquelas mensagens do pastor de Crã lá. Algumas pessoas se manifestam no meu zap particular e falam comigo. Em nome de Jesus. A Bíblia já é a própria voz de Deus. Lá em Josué capítulo 1, versículo 7 fala assim: tão somente ser forte e muito corajoso.
para teres os cuidados de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A Bíblia é a própria voz de Deus. Porque quando Moisés subiu um monte lá para escrever os mandamentos, era Deus ditando e ele escrevendo, Deus ditando e ele escrevendo. A Bíblia é Deus ditando o que eu e você devemos fazer na nossa vida. E nós ficamos esperando uma profecia para perdoar, uma profecia para fazer aquilo que já sabemos que temos que fazer, e ficamos até repreendendo pregação, repreendendo ministração, repreendendo o servo de Deus. E começamos a procurar pregações, até ouvir uma ministração, uma palavra, uma voz que diga aquilo que o meu coração já se propôs a fazer. Está errado. Ah, como está errado. Como você sabe? Porque eu já fui assim. Eu já fiz isso. Assiste isso, assiste aquilo, assiste aquilo, assiste aquilo. Nossa, você está crente. Não. Eu preciso que alguém diga que eu posso fazer aquilo que eu quero fazer, mas que Deus não diz que eu posso fazer. Eita, deu para entender ou foi meio Dilma? Meu Deus, imagina ela assiste, manda um meteoro. Hã? Aleluia. Fala, Deus. Deus, fala comigo. Você não ora isso? Se você não ora isso, você está pior ainda. Deus, fala. Eu sou da época que eu orei 3 meses para namorar, velho. Louco para enfiar a língua na boca da minha esposa hoje. Eu sou da época que estava louco para casar, para poder fazer bebê. Tá entendendo o português aí, né, meio... Cara, eu sou da época, meu irmão, que eu me segurava e eu chegava no pastor e falava, pastor, como que isso não é de Deus? Deus fez o trem, Deus fez o troço. Não dá, não. Eu sou da época, meu irmão, que eu ouvi a voz de Deus. Eu sou da época que eu tive várias oportunidades, meu irmão, de passar o rodo. E Deus falava comigo assim, você vai marcar a tua vida. Eu vou te perdoar, eu vou te purificar. Você vai se santificar, glória a Deus, mas vai ficar uma marca na tua vida. Eu sou da época que eu ia no culto, meu irmão, para ouvir Deus. Não ouvir pastor, palavra profética, revelação. Eu sou da época que eu ia para o culto e eu ouvia Deus falar de verdade. Eu sou da época que Deus falava, larga tudo, e eu via os caras largando. Eu sou da época que eu falava, que eu via as pessoas pregando e ministrando, e leva droga, leva maconha, leva o cigarro, leva a camisinha, leva as coisas erradas, e as pessoas jogavam no púlpito, e eu falava, esses caras é louco. Porque eram pessoas que reconheciam a voz de Deus. Eram pessoas que sabiam que essa voz era inconfundível. E nos dias de hoje nós temos argumento para tudo. Nós temos muitos especialistas. Eu vou seguir esse negócio aqui, porque eu estudei a semana inteira. Eu levei tempo, escrevi em vários papéis, escrevi de ladinho, nas bordas. Quando acaba aqui, aí você começa a escrever na borda, na outra bordinha, um tequinho, vira folha. Falei, não. Em Atos capítulo 9, uma passagem muito conhecida, mas eu quero ler porque eu quero frisar. Li, eu falei que não ia usar essa fala, que não era para hoje, mas eu vou usar ali. Sei que você está me assistindo, mas eu fui no banheiro, e aí Deus começou a falar comigo, Mike. Meu filho quer um jogo, meu filho quer um jogo, meu filho quer um jogo. E eu não estou preocupado em comprar o jogo para ele. A minha preocupação é que se eu comprar o jogo, ele vai querer jogar mais do que ele já joga. Ó o pensamento do pai, já vai lá na frente. E aí eu falei assim, depois deve sair algumas atualizações e tal. A Bíblia, não tem atualização para a Bíblia. A Bíblia, ela não é um aplicativo que fica antigo e tem que atualizar como o aplicativo do banco, como um aplicativo sei lá, do seu convênio, que agora não é carteirinha, é aplicativo. Que mais? O aplicativo ficou obsoleto do WhatsApp, vai ser cancelado em não sei quantos dias. A Bíblia não tem atualização. A Bíblia é atualíssima. E nos dias de hoje está raro as pessoas que querem ouvir Deus. Está raro. Onde estão os jovens que querem se santificar ao ponto de ouvir a voz de Deus?
de abrir mão de coisas, de festinhas, de musiquinhas, de negocinhos. Para quê? Por causa da igreja? Não, por causa de Deus. Samuel era um menino, não entendia. Será que eu estou louco? Eu estou ouvindo vozes, é fantasma. Mas ele foi direcionado a dizer: fala, eis-me aqui para Deus. Quem foi Samuel, meu irmão? Ungiu mais ou meninho lá, né? Mais ou meninho. Pivetinho lá, né? Ruivinho, veinho, não foi ele? Ou não? Não? Sim ou não, Xixa? Para a câmera. Ah, bom, pensei que você ia pipocar. Eu ia perguntar para a Isabelle, mas eu já sei que ela não ia falar. Atos capítulo 9. Meu Deus, eu não abri ainda. E a coisa está ficando cada vez mais difícil, meu irmão. Pastor, fala, Rafa. Arrumei a mina aí, pastor. Ela falou que quer namorar comigo. Eita, Rafa. Ela é crente? Primeira pergunta que o pastor fez pra mim. Falei na minha cabeça, bom, diz que é, né, mano? Vou falar que é, porque senão ele já vai... Falei, falou que é, pastor. É da onde? Falei, é de São Paulo. Aí ele já achou que era da Água da Rocha de São Paulo. Posso saber quem é? Falei, você não conhece não, pastor? Ele, é? Falei, é de outra igreja. 6 meses se passaram de namoro, Bruno. Pastor, fala, Rafa. Pastor, estou ouvindo um treco dentro de mim dizendo que eu tenho que noivar. E é? É, pastor. Então tá bom. Noivamos aqui na igreja. Não sei quantos de vocês estavam. Poucas pessoas, né? Passou mais 4 meses, aconteceu tudo que aconteceu com meu irmão, né? Foi viver do lado de Jesus Cristo. Deixou nós aqui se ferrando. Eu falei, pastor, antes eu já tinha falado, vou casar em março. 10 meses de namoro. Sabe quando eu te aconselho a fazer isso? Nunca. Escuta a minha voz. Nunca. Não me imite. Não me imite. Não faça isso. Porque a experiência que Deus deu para mim, Ele deu para mim, e Deus falou comigo, e Deus falou para mim, e Deus falou para Lígia, e Deus confirmou. Você tem que buscar a sua experiência com Deus, buscar aquilo que Deus quer falar com você. Às vezes o que Deus acha que é bom para o César não é bom para o Paulo, e nós não podemos viver a vida dos outros. Quem te chama é Deus, quem fala contigo é Deus, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Deus deixa assim os homens de Deus. Deus deixa assim os profetas. Deus deixa assim os homens que trazem a revelação e a instrução. Mas Deus tem uma história com cada um. Deus tem uma história para cada um. Então a gente vem na igreja, ouve testemunhos, ouve um discurso assim que a gente dá. E a gente vai para casa achando que Deus vai fazer na minha vida igual. Ele pode fazer, Ele até faz. Mas Deus também tem algo novo contigo, para ti. Olha o que Ele fez com Saulo. Você já abriu aí? Atos 9. Seguinte, cara. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, levassem presos para Jerusalém. Seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Presta atenção. Nessa época, Saulo era perseguidor da igreja cristã. Então o cara ficava andando, caminho afora, procurando quem que se dizia crente, quem que se dizia filho de Deus, quem que se dizia homem de Deus. E ele tinha uma carta na mão, dizendo que se essa pessoa fosse encontrada, podia levar preso. Mas a Bíblia fala que caminho afora uma luz brilhou, uma luz alumiou.
E no versículo 4 fala assim: e caindo por terra, o que fala depois? O que fala na sua Bíblia? Tá vendo como sai o treco? O que fala na tua Bíblia? Ouvi uma voz. Ouvi uma voz. Ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, que não conhecia Deus, Saulo, que não tinha Jesus como Senhor e Salvador, respondeu. Um ímpio, um perseguidor, respondeu. Quem és tu, Senhor? Vai, vem para o Torantim, você que nos assiste, seja bem-vindo. Respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que voz é essa? Que voz é essa? Que voz é essa? Meu irmão, que voz que você tem ouvido? Que voz que tem dirigido os seus passos? Que voz que tem instruído a sua vida? Que voz que você tem ouvido para instruir o seu filho, a sua filha? Meu irmão, que voz é essa que tem te guiado? Que voz é essa que tem te aparecido ao seu caminho e te alumiado? Que voz? A voz que vem do coração? Ontem o ensino foi que o coração é enganoso. Ai, meu coração pediu, então não faço. Que voz é essa? Ouviu uma voz e respondeu: és tu, Senhor? A voz do Senhor é inconfundível. Até os inimigos de Deus, porque a Bíblia fala que outrora éramos inimigos de Deus, mas até outrora, quando ouvimos a voz de Deus, ela é inconfundível. A voz do Senhor, meu irmão, ela traz salvação. A voz do Senhor, meu irmão, ela traz transformação. A voz do Senhor traz conversão. Eu falei ao contrário. Conversão, transformação e salvação. Não adianta. Eu vou melhorar. Eu vejo o Fábio cara usando o tablet dele e falando. Eu falei: eita Deus, agora que eu vou. E não vou. A voz do Senhor traz conversão para a tua vida, meu irmão. A Bíblia fala que Saulo nunca mais foi o mesmo. Aquele homem já não perseguia mais os crentes, mas perseguia os ímpios para transformar a vida deles através do sangue de Jesus Cristo. Aquele homem por onde passava abria igreja, aquele homem por onde passava marcava as vidas, aquele homem por onde passava pregava o reino de Deus, aquele homem por onde passava ministrava a palavra de Deus. Já passou de ser um perseguidor para um pescador. Começou a ganhar almas, começou a transformar as vidas, começou a levar salvação, por onde passava. Uma voz bem ouvida, muda a história de uma pessoa. Mas que voz você tem ouvido? Que tipo de conselho você tem aplicado na tua vida? Que tipo de coisa você tem buscado para você seguir a tua vida? Meus irmãos, essa voz é a voz de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Fala o quê? Haja e ouve. Faça e fez. Tenha e teve. Essa voz é a voz que criou os céus, a terra e o mar. Essa voz, meu irmão, é a voz que soprou o seu espírito sobre a terra, quando a terra era sem forma e vazia. Soprou e do pó criou o homem. Essa voz é a voz que quando Adão estava passeando lá no jardim, Deus chegava e falava: e aí Adão, está tudo bem? Essa voz é a voz que quando Adão pecou, se escondeu, se afastou,
ela apareceu mesmo assim, no mesmo horário, no mesmo canal, dizendo: Adão. Porque a voz de Deus nunca para. Não importa se você pecou ou não pecou, fez ou não fez. Deus sempre vai vir e vai te encontrar. Deus sempre vai trazer uma fala de consolo, seja de correção, seja de dureza, mas sempre pensa numa coisa, é para benefício próprio, como o pastor ministrou aqui ontem. Salmo 33, versículo 9, fala assim, ó, eu vou ler para você. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Que voz é essa? Fala conosco, Jesus Cristo. Meu irmão, em nome de Jesus, meu irmão, não perca esse hábito de ouvir a voz de Deus. Não perca essa prática de ouvir a voz de Deus. Não perca, meu irmão, a oportunidade de poder dizer para Deus: eis-me aqui. Por favor, meu irmão. Ouça a voz de Deus, ouça a instrução de Deus no seu casamento, na sua vida financeira. As coisas vão prosperar. Ainda que a voz de Deus seja para correção, exortação. Ainda que a voz de Deus seja para te desnudar. Deus não é um carrasco da tua vida, que quer fazer as coisas para te prejudicar. Se Deus nos desnuda e quer tratar pecados em nossas vidas, porque temos, é para benefício, é para conversão, transformação e salvação. Paulo, meu irmão, terrível, Saulo, terrível homem para os crentes, porque quando Deus manda Ananias, vai na rua direita, na casa esquerda, sobe lá, e porque lá tem um homem que é instrumento para mim. Ananias falou: Senhor, esse cara aí é maluco. Senhor, ele tremeu na base. Olha quem era Saulo. Mas a Bíblia fala que quando ele ouviu a voz, Gabriel, tudo novo se fez, só de ouvir a voz do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua vida e transformar o teu caráter, a tua personalidade. Não é lá na frente, a gente já está pensando lá na frente. Mas é primeiro você ouvir a voz de Deus e saber o que Deus quer que você faça. As pessoas querem colocar, como é que fala? Carroça na frente dos boi. É assim que fala? Calma. Deixa os boi puxar a carroça primeiro. Deus quer dar diretriz para nossas vidas nos dias de hoje. Deus tem falado isso comigo. Tipo, Deus está rouco. Sabe quando Deus está rouco? Deus está rouco de tanto falar com a igreja dele nessa terra. E a minha pergunta é: aonde estão? Aonde estão os pequenos Samuel? Que mesmo que não está entendendo que voz é essa, mas está ouvindo. Mesmo sem entender, acordou de novo. E mesmo sem saber, levantou de novo. Porque Deus não desiste de mim, nem desiste de você. Mas se Deus fala, se você vem aqui, se você tem ouvido, então ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa que é inevitável não passar por alguns temas. Mas o mundo ele está esperando de alguém que diga o que fazer. É ou não é? A humanidade está esperando de alguém. Então, o máximo dos cientistas, o máximo dos médicos, o máximo dos especialistas, cada hora eles falam uma coisa. Você pega lá a Organização Mundial da Saúde, fala uma coisa, depois ela fala outra, e depois ela fala outra, e até um analfabeto igual eu, sabe que os caras estão perdidos, ou não é? E aí, eles estudam e falam que o negócio vem voando de asas, e depois eles falam não, que eles vêm com um míssil. Eles não sabem, o mundo está esperando uma resposta. O mundo está esperando uma resposta para a economia. O mundo não sabe se é melhor, manda o povo para a rua, manda o povo para casa. Abre o comércio 4 horinhas, faz uma fila quilométrica, ou abre o comércio o dia inteiro, nem fecha mais. 24 horas.
Ninguém sabe o que fazer. Vai ter aula, não vai ter aula. Eu só vejo as gêmeas. Cadê elas? Não vieram, né? Eu vejo só elas escrevendo. Vai ter mais um ano. Tenha santa paciência. eu fico assim, eu não estudo mais, então, ó. O mundo não sabe o que fazer. E eu fico só vendo e olhando, meus olhos ficam assim, ó. Façam isso. Façam aquilo. Beba chá. Não sei o que lá agora. Que se fizer isso não pega. Se fizer aquilo não cura. Não é assim? Álcool em gel. No começo um monte de nego falando que álcool em gel não funcionava. Aí depois um monte de gente fazendo álcool em gel em casa. Aí fomos acender o fogo com álcool em gel e não acende. Então quer dizer que não tem álcool naquela porcaria. É ou não é? E aí você foi lá no mercado e comprou uma caixa de álcool em gel. Todas as máscaras do mundo. Aí depois falam que essa não funciona. Aí depois falam que a sua também não. Você sabia? A sua também não. Aí a minha também não. E nós fica igual uma barata tonta. Mas graças a Deus, Ele não nos deixou. A sua voz continua perfeita. A sua voz continua nítida, como do primeiro dia que eu te ouvi, Jesus. A voz do Senhor é perfeita, é poderosa. A voz do Senhor. O mundo está perdido, meu irmão. Mas e você, como é que você está? Fala para mim, que voz que você está ouvindo? Você assiste a TV? Eu descobri que eu consigo viver sem televisão. E você? Alguém teve essa experiência? Eu gosto demais de assistir jornal. TV aberta, vai. Eu gosto de assistir o esporte lá, o esporte aqui. E eu descobri que eu consigo viver sem. À noite chegar e pôr um filminho é praxe, né? Com a esposa, os filhos dormiu. Aí dá 3 minutos, nós dormimos. Aí você passa mais tempo preparando o cenário do que assistindo. É muito embaçado, cara. A pipoca, sabe? Eu não durmo tanto, mas eu tenho dormido, cara. Mas e você? Pergunta aí pro seu irmão aí que tá 1,5 metro de você aí. Pergunta. Você já conseguiu entender que a voz que tem te chamado é a voz de Deus? Meu irmão, o mundo jaz maligno. Não escuta a voz do mundo. Crentaiada. Samuel, não escuta o mundo, Samuel. Não escuta a voz do estranho. Você já parou para ouvir a Deus, meu irmão, nesses 3 meses? Não é possível que você piorou nesses 3 meses. Não é possível. Não pode. Você precisa ouvir a voz de Deus. Eu aprendi na minha vida que tudo tem um propósito. É horrível. Eu queria que nada disso tivesse acontecido. Eu vejo as mensagens do pastor de Crã lá, eu falo, meu Deus, abre a igreja, Deus, por favor, abre a igreja de São Paulo. Terrível. O que mais me atrapalhou nesse isolamento, quarentena, pandemia, além da tragédia que está acontecendo aí fora, e nós já vivenciamos algumas coisas em nossas vidas, em pessoas perto de nós, cara, é eu poder viver com os meus irmãos, a afinidade, o abraço, o toque, o cuidado de Deus, a instrução. Parece que nós estamos afastados, e parece que às vezes o diabo se aproveita disso, mas se você conhece a voz de Deus, se você a reconhece, ela é inconfundível e você não pode ser enganado, porque essas coisas vão passar e virão outras. Essa pandemia vai passar e virão outras pragas, mas a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é a mesma. Você já parou para ouvir a voz de Deus como Samuel? É tanta voz falando que a gente nem sabe mais para onde vai, não é? É tanta gente falando que sabe e muito mais falando que não sabe, não é? Oh, meu Deus do céu.
É ou não é? Você é aquele que fica ouvindo tudo que falam? Você é aquela que abre a rede social e fica vendo blog atrás de blog, e outro que fala, e outro que fala, e outro que fala? Olha, não tenho nada contra, mas você é desses? Beleza, mas a minha pergunta é, você já parou para ouvir a voz de Deus? Já entrou no teu quarto, trancou a porta do teu quarto? Em 3 meses, quantas vezes você fez isso? Entrou, fechou a porta do teu quarto, coloca um fone gigante no ouvido, é isso que eu faço, por isso que eu estou falando. Coloca um fone gigante assim, ó, que o Felter deu para o Caleb, tampa o ouvido, tranca a porta, liga o louvor do computador, liga o louvor do celular, sabe? É para você sair mesmo fora. Porque, meu irmão, quem vai te dar direção para a tua vida é Deus. Quem vai te dar instrução é Deus. Deus não quer falar com você para falar assim, você é isso, você é aquilo. Esses somos nós. Nós apontamos um para o outro e dizemos, você é isso, você é aquilo, você não serve, você é aquela, você é isso, você não me ama, você não é aquilo. Nós somos esses. Mas Deus, Ele nos chama e fala, filha, filho, vem cá. Eu te ajudo, eu te formei, eu te gerei, eu tenho saída para a tua vida, eu tenho saída para o teu casamento. Creia em mim, confia em mim. Não vai por aí não, não faz isso não se desespera. Xalabalabalabala. Não abaixa não, você está abaixando? Não abaixa, velho, porque tem gente dormindo aqui, cara. Não abaixa, ó, não abaixa que tem gente dormindo. Olha, risada do além. Será que era o Ju, cara? O Ju acordou, falaram aqui, ó. Tá frio aí? Coitado dos irmãos, né, mano? Oh, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10. Quantas horas já deu? Glória a Deus, Ju. Você já parou para ouvir a voz de Deus, meu irmão? Sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos. Nossa, como eu me importo com isso, Lívia. Em ouvir Deus. Pedro um dia falou assim, agora importa nos agradar a homens ou a Deus? Como eu quero ouvir a voz de Deus. Como eu decepciono as pessoas que estão ao meu redor. Minha família, por às vezes não fazer isso, não fazer aquilo. Porque eu ouço Deus falar comigo e às vezes é uma coisa tão simples. Mas eu tenho uma preocupação gigantesca, Mike, de ouvir a voz de Deus. Porque quando eu ouvir a voz de um homem, de um pastor, de um ministro, de uma pregação, eu vou saber que aquilo que é dito condiz com aquilo que Deus fala. Você precisa conhecer a Deus, conhecer a voz de Deus. Você precisa conhecer os princípios de Deus, meu irmão, para você não ser enganado por vãs doutrinas, por doutrinas novas deste século. Tudo isso vai acontecer e é necessário que aconteça. Mas quando eu e você formos ou somos guiados pela voz de Deus, somos filhos guiados pela voz de Deus, não nos confundimos, não se deixamos confundir com outras vozes, nós permanecemos firmes. Vocês viram o vidinho da Lígia soprando a casinha? Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Se você tem filho nessa igreja e o seu filho é do ministério infantil e você não está se preocupando em pegar os materiais, assistir os vídeos, você não está ouvindo a voz de Deus. E ontem o pastor falou, né, das mães, eu quero dar um adendo. E os pais também. Porque, claro que sempre nós pensamos que é a mãe que tem que sentar, igual Moisés, né? Igual o pessoal fazia lá no Egito. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, você pai, tem essa experiência de ensinar o seu filho as coisas de Deus, que eu estou tendo com o Caleb e tem sido bom demais. Não só faça ele pintar lá o desenho, mas sente e explique a história, ensine a palavra de Deus. Porque os pequenos Samuel, que são os nossos filhos, um dia vão virar grandes profetas. Posso ouvir um amém? E lá em João capítulo 10, o versículo conhecidíssimo, passagem conhecida. Em verdade vos digo, o que entra pela porta do aprisco,
Quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor da ovelha. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem o quê? As ovelhas ouvem o quê? E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e seguem e elas o seguem porque lhe reconhecem o quê? Caramba, mano, é muita coisa. Você segue o seu pastor, não é esse pastor Zico aqui, não, é o pastor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Você segue a voz do seu pastor. Por onde quer que ele vá, você reconhece a voz do seu pastor. A Bíblia fala que naqueles tempos, meu irmão, o pastor das ovelhas, ele não só ficava lá chamando as ovelhas, mas se aparecesse um urso, ele lutava contra o urso. Se aparecesse um leão, ele lutava contra o leão. O próprio Davi, ele explica e ele cita essas coisas que ele fazia. Quanto mais Deus, o que Ele faz por mim e por você? Mas a pergunta é, você reconhece essa voz em todos os seus caminhos? Em todos os seus caminhos você tem reconhecido esta voz? Meu Deus. Pega água para mim, Isa, por favor. Isso não é desligar a internet, então aí o povo vai ficar doido. E nós fomos até meia-noite hoje. Onde estão esses? Onde estão esses? Pessoas raras. Pessoas que ouvem a voz do seu pastor e dizem, eis-me aqui, fala Senhor. És tu, Senhor? Mas nós andamos tão distraídos no nosso dia a dia, na nossa vida. Como estamos distraídos? Como estamos achando que a nossa vida é só aqui na terra? Como eu tenho visto pessoas vivendo a vida como se só fosse aqui. Como se fosse terrena só. Como se fosse acabar, morreu, acabou. Como eu tenho visto isso, como eu me encontro preocupado com essa vida, com o dia a dia. Toda preocupação, todas as coisas é normal, mas é como se não houvesse a vida eterna. Jesus lhe propôs esta parábola. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão. Posso ouvir um amém? Primeira vez, Eli chegou para Samuel e falou assim, Carol, Samuel, diga, eis-me aqui, Senhor, porque é o próprio Deus. Ele reconheceu, Thaís, a voz, aprendeu. De modo nenhum ele ia seguir outra voz estranha. Por isso veio ser esse grande homem de Deus, ungido, profeta. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrão, são salteadores, e as ovelhas não lhe deram ouvido. Se você reconhece a voz do seu pastor, se verdadeiramente o Salmo 23 se faz real na tua vida, se verdadeiramente o Salmo 23 é algo útil para ti, você não vai ser enganado com a voz do príncipe deste século, você não vai ser enganado com a voz da modernidade, você vai se manter firme, orando, clamando, jejuando, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado, fugindo das intenções do seu coração. E se pecar, confessa. E se cair de novo, confessa de novo. Porque a voz de Deus, ela não olha pecado, ela não olha se o cara é certo ou justo, mas a voz de Deus olha o sangue, olha a marca. Quando Cristo olha para mim e para você, meu irmão, Ele não olha o nosso CPF, mas Ele olha o sangue do próprio Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha e vê a marca. 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário não.
Ah, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo e abandona e foge. Nossa, nessa igreja aqui a gente entra no pau. Quando a gente vê o lobo destruindo a vida dos irmãos, nós é meio louco. Nós vai lá e fala: irmão, acorda, você não está vendo? O diabo está zoando seu casamento. Irmão, acorda, você não está vendo seu filho. A gente paga o preço. Porque às vezes muitos não reconhecem isso. Muitos não enxergam dessa forma. Então o lobo arrebata e é disperso. O mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado com as ovelhas. Jesus diz a ele: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda não tem outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. O que está escrito aí na sua Bíblia depois? Só na sua, Gabi? O que está escrito na sua Bíblia aí? Se você tem ouvido a voz de Deus, meu irmão, é porque você é a ovelha. E Ele é o seu pastor. E o pastor dá a vida por ti. O pastor entra na guerra com o lobo. O pastor espanta o mercenário da tua vida. Quando você ouve a voz de Deus, meu irmão, quando você é dirigido pela voz de Deus, ainda que o lobo apareça, ainda que o mercenário apareça, ele vai para o pau. E a Bíblia fala que o maior que está em nós. A Bíblia fala que ainda que o valente se levanta, há um que é muito mais valente. Em nome de Jesus, receba essa palavra como instrução para a tua vida, pelo amor de Deus. Ouça a voz de Deus, meu irmão. Deixa Deus te guiar, te instruir, te levar onde Ele quer te levar. Mas não venha falar que Deus falou se você não conhece a voz dEle. Não venha falar que Deus falou se esse caminho não é o caminho que Ele fala. Deus nunca vai falar para você tratar o mal com o mal. Deus nunca vai falar para você voltar para o mundo. Deus nunca vai falar para você mentir. Deus nunca vai falar para você tratar mal a sua esposa, o seu marido. Deus nunca vai falar essas coisas para você, porque Deus já falou. Deus já falou para amar, perdoar. Deus nunca vai falar, meu irmão, Deus nunca vai falar para você não fazer a obra de Deus, não estar na casa de Deus. Deus não vai afrouxar o evangelho e dizer que tudo posso mesmo, e é possível, e é novos tempos. Deus não disse isso. Porque a palavra dele fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não tem atualização para a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um aplicativo que fica obsoleto. A palavra de Deus, ela é eterna. E Deus está procurando pequeno Samuel. Pequenos. Que de repente está aqui essa noite e não sabe identificar a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que também você encontrará a princípio, porque depois Eli tomou um pau, homens que vão te dizer: essa é a voz de Deus, essa não é, esse é o caminho de Deus, esse não é. Queres tu ou não? Agora quem decide é você, meu irmão. A vida é sua, vai continuar sendo sua. Porém, eu tenho aprendido que a vida não é minha, mas é de Cristo Jesus. E eu não faço mais. O ladrão também fala, sabia? E fala bonito, hein? Hã? Volto a dizer, ontem o pastor falava que guarda o teu coração. Vocês assistiram o culto? Sim? Vocês assistiram? Vou fazer ditado aqui. Ditado não, vou fazer chamada. O diabo fala, meu irmão. Se eu não estou enganado, o pastor falou que nem sempre porque as coisas acontecem, ou eu alcanço um bom êxito, significa que isso era o que Deus tinha para você. Não foi isso que você falou, pastor? Eu prestei atenção, estava lá em casa com as mãos abertas. Nem sempre, meu irmão, porque o diabo ele também sabe o que você quer ouvir. Hã? Aí você está louco para namorar aquele gatinho lá. Hã? Peitinho, a lá Cezinha. Não, Cezinha? Ô louco, tô te elogiando, mano. Saradão. Hein? Ó.
Barriguinha lá quem? Deixa eu ver aqui, vai. Meu Deus do céu. Ó o Luquinha, vai Luquinha. Não? A melhor barriga do que outras coisas, ó. Escolhi um negócio bom aí. Ei? Mas o cara não conhece a voz de Deus. Não sabe quem é Deus. E aí, sabe o que a gente faz? A gente encosta do lado do diabo. E ainda dá a paz. A paz. Aí a pessoa fala, amém. Então, você viu aquele pá, e que fez pá? Ah, isso mesmo, Deus mandou, irmão, namora. Mas só tem um detalhezinho, ele não é crente ainda, mas vai ser. Fica em paz. Aí namora. E tudo que ele não vai ser, meu irmão, é crente por causa de você. Há exceções, sim, há muitas. No nosso meio existe. Mas eu estou querendo te dizer que a palavra de Deus não fala isso. Então não adianta você falar que Deus falou. Fala, eu quis. As pessoas têm que bater no peito e falar assim, eu quis. Hã? Porque quando você fala assim, ó, Deus mandou eu fazer isso. Vou te dar um exemplo. Mano, eu vou longe hoje. Compra um carro, amado. Escolhe o carro e compra. Vou eu lá, levo um monte de gente para ver o carro. Eu sou assim mesmo, eu gosto. Uns me chamam de exibido, mas Deus conhece meu coração. Aí eu compro o carro. E depois não tenho dinheiro para pagar. Como que Deus falou para você comprar um negócio que você não tem dinheiro? Mas Deus falou, e eu tinha testemunho. Alguém veio, um servo de Deus, que está raro isso. Falou, me dá aqui aquele negocinho lá. Eu pago, daqui Deus mandou. Quando você ouve a voz de Deus, há escape para tudo. E nem sempre, às vezes, vai dar certo. Porque às vezes Deus vai falar assim, vende o carro. Quitado, tudo bonitinho, vende o carro. Ou Deus vai falar assim, dá o carro. Sai, Satanás. Mas compra o carro. Aleluia. Vende o carro, sai, Satanás. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz de Deus. E elas não vão se ferir, não vão se machucar, não vão se prejudicar. Sai do emprego. Um dia eu virei para um jovem. O jovem falou assim, pastor, arrumei um emprego nessa e nessa área. Eu conheci a vida dele. E eu falei assim para ele, não vai, irmão. Ali já teve um sonho, falou, amor, Deus falou para mim falar para ele não ir. E eu falei, então vai falar, porque eu já falei para ele não ir. Ela foi falar, não vai. Ele falou assim, Deus abriu a porta. Era a minha oração. E ele foi. E ele trabalhou. E ele nunca mais apareceu aqui. E nem em outra igreja. Agora me fala, essa voz é de Deus? Deus tem isso para as ovelhas? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda? Vou dizer mais uma vez aqui, Amanda. Eu não quero saber da sua vida. Eu não quero ser o ditador como alguns falam. E quando você ouvir alguém falando isso, você repreende o diabo. Fala assim, arreda-te, Satanás. A Bíblia fala que o pastor prestará conta a Deus. E nós tentamos instruir como eu fui instruído. Diga, a verdadeira ovelha ouve a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus. Jesus nunca vai mandar você fazer algo que é contrário aos princípios. Pronto, não é simples. 2 mais 2 é 4, não é? 1 mais 1 não é 2? Jesus nunca vai falar com você para você ir contra os princípios. Não existe. Vou terminar. Salmo 62, versículo 11, fala assim, eu vou ler para você. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Eu não quero trazer peso para a tua vida, meu irmão. Você que está em casa, se você está passando aí um dia, assistiu o Facebook, eu não estou aqui, meu irmão, para falar que eu tenho resposta para você. Quem pede conselho para mim, sabe muitas vezes que eu falo, filho do céu, eu não tenho resposta para isso, vai orar. Mas eu tenho uma resposta para você. A Bíblia fala para mim não ouvir a voz do coração, mas a Bíblia fala, seja a paz de espírito o árbitro do teu coração. Deus traz paz para você. E você que é uma pessoa que, o pastor ontem falou isso também, eu prestei muita atenção, o pastor Evandro falou, se você é a pessoa que tem dentro do teu coração a intenção de acertar, Deus não vai deixar você na mão. Não estou falando se você sabe, se você tem sabedoria. A intenção, o desejo de você não errar, de você acertar diante de Deus, Deus vai falar ao teu coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi,
que o poder pertence a Ele. Não estou aqui, você que me assiste, para dizer que eu tenho resposta, que eu sei, até porque eu me envergonho de não saber mais das coisas de Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem um Deus que fala, que não é mudo e que não é surdo. E quando Ele fala, Ele quer ouvir o seu retorno. E o seu retorno é: eis-me aqui, fala Senhor. Só que quando você diz eis-me aqui, fala Senhor, o significado é: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu não faça? Aonde estão esses? Coloque-se de pé no seu lugar, sem ficar zoiando tudo assim, você não pode sair mesmo, né? Mas eu queria que você começasse a pensar: o que Deus tem falado contigo, falado comigo? Porque, meu irmão, Deus tem falado tanta coisa para mim. Tanto nesses dias. Eu acho que Ele muito me ama, porque Ele tem me corrigido muito. E eu acho que Ele muito me ama, porque Ele tem me corrigido muito. É difícil demais, a gente fica preocupado com o tempo e temos que nos preocupar mesmo, mas é tanto do Espírito. Aqui não é igual aquelas consultas que o médico quer rapidinho, não, nós queremos dar o máximo para Ti. Eu quero dar o meu máximo para Ti, mas eu também entendo que eu mesmo eu não tenho o que dar, mas o Senhor tem. A minha oração agora, eu abençoo a tua vida, meu irmão, para que você possa ouvir a voz de Deus, a voz inconfundível. Volto a dizer, a voz do Senhor é inconfundível. Assim tem que ser para os cristãos. Você é uma ovelha. Não importa quantas vezes você pecou, não importa o que você fez, você não deixa de ser filho de Deus. Simplesmente você tem que se arrepender dos seus pecados, voltar ao início de tudo, se converter dos seus maus caminhos e falar: fala comigo, Deus. E Deus falará contigo, porque Ele te ama. E se for necessário, Deus vai insistir. E eu tenho percebido que nesses dias Deus tem insistido para que você seja um grande profeta como foi Samuel. Deus tem insistido para te libertar. Deus tem insistido em falar contigo para te libertar de coisas lá na frente que você nem está vendo. Deus tem insistido em falar com essa igreja para abençoar o teu casamento, que de repente você acha: não, é impossível, isso não acontece comigo. Deus tem o abençoado porque Ele quer que você instrua os seus filhos, para que lá na frente o seu filho seja uma bênção. Oh, receba essa unção. Meu irmão, em nome de Jesus, toda voz estranha, até mesmo a minha voz, se por algum motivo for voz estranha, que ela caia por terra, mas que você possa ouvir a voz de Deus, a fala de Deus, a instrução de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é perfeita, a voz do Senhor refrigera a alma. A voz do Senhor não é uma voz acusadora. A voz do Senhor não é uma voz de apontar o dedo. Ainda que Ele possa nos mostrar os nossos erros, é uma voz de transformação, de conversão e de salvação. Receba em nome de Jesus. Que toda voz estranha, meu irmão, toda doutrina estranha, todo sentimento estranho, caia por terra na tua vida, e que permaneça a voz do pastor das ovelhas chamado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a bênção de Deus. Eu peço que Deus possa falar com você, e você possa ouvi-lo, e você possa ser instruído pelo próprio Deus. Mas, meu irmão, que você possa conhecer os princípios de Deus, que você possa conhecer a Bíblia é a própria voz de Deus, para que você, quando decidir fazer algo, diga com consciência que Deus falou para mim fazer. Receba isso, porque a voz do Senhor nunca vai falar para você ir contra os princípios dEle. Receba isso, e seja sarado. Receba isso e seja curado e liberto. Receba isso, e que a prosperidade de Deus venha sobre a tua vida. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo para que você possa ser instruído pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. Que você possa agora parar e ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo. E eu me levanto contra toda a voz do
do mercenário, contra toda a voz do lobo na tua vida. Eu, como pastor aqui, um mísero pastor, eu oro contra a voz estranha nos teus ouvidos, voz diabólica, voz que não é do Senhor, que vão contra os princípios do Senhor. Eu te abençoo com a graça que Deus me concedeu, segundo essa palavra, para que você seja liberto e abençoado. Receba isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Você pode dar um aplauso bem forte pro Senhor? Você que tem seu dízimo, a sua oferta, traga na casa de Deus, amém? Traga. No vazio a tua luz entrou. Eu não sei o resto. Tua voz eu preciso ouvir. Eu ouço a tua voz me chamar, as minhas dores tu vens curar, e as trevas derrotou com uma só palavra, vem pois. Eu ouço a tua voz me chamar, as minhas dores tu vens curar. Se a luz tua voz criou e as trevas derrotou, com uma só palavra vem pois. Que você seja transformado, irmão, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor, obrigado pelo sustento dessa igreja. Pai, isso também a sua voz nos chamou para fazer. Não foi homem, Pai. Não foi pessoas que ditou. E o mundo, e a voz do mundo tem dito isso. Mas as verdadeiras ovelhas reconhecem a voz do pastor. E ninguém é obrigado a fazer algo que não quer. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos os ofertantes, dizimistas. E já pedimos pela vida financeira. Abre porta nessa igreja. Pai, cuida dos empregos de cada um. Prospera as finanças do teu povo. Pai, em nome de Jesus, abençoa como o Senhor tem feito já, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Você foi abençoado? Deus falou contigo? Papais queridos, mamãe e papai, se você tem filhinho, pega a lição com a tia Ná. Ó, tia Ná. Leve para os seus filhos, ministrem com eles. Ministre mesmo, por favor, ministre, não deixe acumular. Por favor, assistam o vidinho lá, as meninas têm se empenhado em fazer. Já está melhorando, né, Gabi? Do primeiro, né? O segundo, terceiro. Eu falei para a Lígia, é igual nós aqui, né, Rafa? Cada culto a gente vai pá, pum, pá. Agora tem até efeito sonoro, cara. Nossa, que chique, cara. E vai ser bênção para o seu filho em nome de Jesus Cristo, amém? Terça-feira nós temos a oração aqui da igreja. Foi muito legal o jeito que a gente fez. O que vocês acharam? Né? Montamos aqui o microfone, ninguém põe a mão em nada, só chega aqui e ora. Hein, Quinho? Cadê o Quinho? Quinho, só deu para aparecer a carequinha aqui, né? Ontem eu fiquei muito feliz, os caras foram ágil. Eu não sabia quem estava abrindo o culto ali, né? Cadê ela? Cadê ela? Tá lá dentro? Aline, tá me vendo aí? Ei, Aline. Falei, quem que tá abrindo o culto? Aí eu vi a Aline, a bênção, glória a Deus. Os caras baixaram aqui. Então, terça estaremos aqui, quarta, a Lígia está toda feliz que terça é o dia dela agora, nós vamos ter que, né? Quarta estaremos aqui, quinta temos reunião de multiplicação, movimenta aí os multiplicadores, movimenta os frutos, movimenta, meu irmão. E estamos aqui na presença de Deus em nome de Jesus Cristo, amém? Eu queria fazer uma oração final, queria orar pelo país, queria orar pelo nosso prefeito, sim, queria orar pelos nossos governos, queria orar pelo presidente, queria orar pelos enfermeiros, médicos, quero orar para que essa crise retroceda, mas eu também sei que Deus não foi pego de surpresa. Eu sei que Deus sabe de tudo isso, eu sei. Eu sei porque eu sei. Então eu queria finalizar orando isso em nome de Jesus Cristo, amém?
Vamos orar? Vamos orar, Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, o presidente, nós queremos abençoar o governo, nós queremos abençoar o prefeito da nossa cidade, seja o prefeito de Votorantim, seja o prefeito de Sorocaba, seja os deputados, seja os vereadores, Pai, o governo do nosso país. Romanos fala para nós orarmos pelas nossas autoridades. A palavra de Deus nos fala para orarmos, abençoarmos, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a intenção aqui não é se somos a favor ou contra, mas é eles que o Senhor colocou lá, eles que o Senhor constituiu. Nós abençoamos as autoridades do nosso país, Pai, nós abençoamos, Senhor, o secretário da saúde, Pai, para que eles possam saber o que fazer, o que dizer, Pai. Nós sabemos que a verdadeira sabedoria vem de Deus, Pai. Nós sabemos que quem criou a ciência foi o Senhor, Pai. Então nós abençoamos e pedimos a Tua boa mão, a Tua misericórdia sobre essa nação, a Tua misericórdia sobre esse povo. A Bíblia fala assim, meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então nós te humilhamos diante do Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós. Pai, fala com os Teus filhos, os governos, Pai, o que é melhor para nós. Fala com os Teus filhos, Pai, da saúde, o que é melhor para nós. Traz a revelação. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Pai, cada um, Senhor. Obrigado pela nossa cidade, obrigado pelo nosso país. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Bíblia fala em tudo dai graça, em tudo dai glória, porque esta é a vontade de Deus. Nós te agradecemos, Pai. Mas nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que essa enfermidade retroceda, que esse Covid retroceda, que caia por terra na vida, no organismo dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, guarda, protege cada um. Pai, seja dessa igreja, não seja dessa igreja, conheça o Senhor ou não conheça, nós oramos e pedimos, Pai, que o Senhor possa cuidar, Pai, que o Senhor possa livrar do mal, Pai, que esse coronavírus retroceda, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa, Senhor, Pai, é cada coisa que nós escuta, Senhor, mas nós queremos abençoar, Senhor, os médicos, os enfermeiros, queremos pedir, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para os médicos que são os administradores dos hospitais, Pai, nós pedimos por todos aqueles que trabalham, que servem, que levam o alimento, que abrem o mercado, que é a caixa que atende. Senhor, nós como crente abençoamos. Porque se passamos melhor, Senhor, essa situação, Senhor, com algum tipo de benefício, é porque tem essas pessoas aí. Então nós abençoamos em nome de Jesus. Meu irmão, que a graça de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus esteja sobre a tua vida, que o amor do Senhor te acompanhe em nome de Jesus. Deus te abençoe e vá na paz do Senhor. Amém?